Neve martelou contra as janelas do apartamento aquela noite. O tipo de frio amargo de Nova York que fazia cada respiração parecer vidro. Lauren Whitmore agarrou seu estômago, outra contração a rasgando, enquanto ela tentava firmar-se contra o balcão da cozinha. Seu iPhone vibrou fracamente em sua mão trêmula. Outra chamada para Chase não respondida. Ela apertou rediscar 17 vezes. E então sua tela piscou uma mensagem que ela nunca imaginou ver no meio do trabalho de parto. Chamada falhou. A pessoa que você estava tentando contatar bloqueou você. Por um momento, o mundo silenciou. Sem vento, sem sirenes da rua abaixo, apenas o eco de sua própria descrença. Chase não atendeu. Ele não respondeu à mensagem. Ele a bloqueou no dia em que ela estava trazendo o filho deles ao mundo. Seus joelhos cederam. Ela escorregou para o chão frio de azulejo, agarrando a borda do balcão com os nós dos dedos brancos. Sua respiração engasgou, metade de dor, metade da realização de um soco no estômago de que ela estava sozinha. Verdadeiramente, terrivelmente sozinha. Pela cidade, no calor brilhante do Park Hyatt, Nova York, Chase Alden estava levantando uma taça de champanhe ao lado de uma mulher que não era sua esposa. Os lustres de cristal cintilaram acima dele enquanto ele ria de algo. Ava Sinclair sussurrou em seu ouvido. Ele nunca viu as chamadas desesperadas de Lauren. Ele nunca se importou em olhar. Lauren forçou-se a levantar, dentes cerrados, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ok, você consegue fazer isso. Ela sussurrou para si mesma, pegando sua mala de hospital. Ela pressionou uma mão em sua barriga, enquanto outra contração a apunhalava. Mas ao chegar à porta, sua força vacilou. Ela desabou novamente, o telefone escurecendo ao lado dela. E naquele momento, sem fôlego, trêmulo, ela sussurrou algo que Chase nunca ouviria. Esta é a última vez que eu vou ligar para você. Lá fora, os faróis de um táxi varreram a neve. Lá dentro, Lauren sentiu seu mundo fraturar silenciosamente, limpa para sempre. Algo havia terminado e algo muito mais poderoso estava prestes a começar. O mundo nem sempre fora frio para Lauren Whitmore. Houve um tempo em que mesmo a mais cinzenta manhã de Nova York parecia quente, porque Chase Alden estava ao lado dela. Naquela época, ele não era um milionário ou um homem polido em ternos sob medida caminhando pela Quinta Avenida. Ele era apenas um sonhador faminto com um MacBook Pro rachado, uma mesa alugada e um espaço de coworking e um sorriso que fazia Lauren acreditar que o futuro poderia ser deles. Eles se conheceram 6 anos antes em uma pequena cafeteria no Brooklyn, ambos alcançando o mesmo último muffin de mirtilo. Chase riu primeiro, uma risada ingênua e juvenil que não combinava com o charme calculado que ele mais tarde aperfeiçoaria. Ele ofereceu a ela o muffin. Ela insistiu que o dividissem, e de alguma forma aquele pequeno compromisso se tornou a fundação de tudo o que se seguiu. Naquela época, Lauren trabalhava longas horas como analista de dados júnior. Ela não era rica, não era glamourosa, mas tinha estabilidade, algo que Chase admirava profundamente. Ele costumava dizer, "Você é a calma no meu caos, Lauren." E ela acreditou nele. Ela acreditou nele quando ele prometeu que nunca deixaria o sucesso mudar a maneira como ele a via. Quando a startup de Chase começou a crescer, ela foi quem ficou acordada com ele até as 3 da manhã revisando apresentações, cozinhando massa de caixa, esfregando a tensão de seus ombros. Ela emprestou a ele dinheiro de suas economias, apenas o suficiente para manter a empresa viva durante seu mês mais difícil. Ele chorou quando alcançou seu primeiro milhão. Ela chorou com ele. O casamento deles foi pequeno, íntimo, 20 pessoas em um telhado no Queens. Luzes de fada penduradas na grade, Manhattan cintilando como uma promessa atrás deles. Chase segurou o rosto dela e disse, "Eu nunca poderia viver sem você." A sinceridade em seus olhos então tornou impossível imaginar que ele um dia se afastaria dela em seu momento mais frágil. Mas em algum momento, o sucesso o envolveu como uma segunda pele.
O homem que uma vez preparava seus almoços e beijava sua testa antes do trabalho, lentamente se transformou em alguém que passava mais noites em elegantes lounges de Midtown do que em casa. Decisões se tornaram mais afiadas, mais frias. Mensagens ficaram mais curtas. Sua risada também mudou. Não mais suave e juvenil, mas performática, calculada. Lauren viu a distância se formando, mas ela continuava acreditando que o homem com quem ela se casara ainda estava lá em algum lugar. Ela só não sabia que a versão dele que ela amava já havia partido. Ava Sinclair não entrou na vida de Chase Alden como uma tempestade. Ela entrou silenciosamente, como uma corrente de ar sob uma porta trancada. Fácil de ignorar no início, até que o frio finalmente se instalou nos ossos. Ela se juntou à empresa dele durante um período em que Chase estava construindo sua imagem pública. Um tempo em que ele precisava de alguém polido, afiado e capaz de encantar investidores antes mesmo de abrir a boca. Ava era todas essas coisas, estratégica, equilibrada e assustadoramente intuitiva. Lauren a conheceu pela primeira vez em uma festa de fim de ano da empresa. Ava se aproximou com um sorriso impecável, seu vestido vermelho um tom ousado demais para o evento, mas ninguém pareceu se importar porque ela o usava com confiança inabalável. Ela apertou a mão de Lauren com as duas como se fossem velhas amigas. Que bom finalmente conhecer a mulher que mantém Chase com os pés no chão. Ava disse, voz quente, doce, quase doce demais. Lauren tentou afastar a reviravolta desconfortável em seu estômago. Ela havia conhecido muitas mulheres confiantes antes, mas algo nos olhos de Ava, afiados e avaliadores, demorando um pouco demais no anel de casamento de Lauren, parecia um aviso que ela ainda não entendia. Chase não notou. Se algo, ele parecia energizado perto de Ava, rindo mais alto, falando mais rápido, brilhando sob a atenção dela. Ava elogiou suas ideias, amplificou sua presença, sussurrou apenas mais uma coisa em seu ouvido entre conversas. Lauren observou a mudança acontecer em tempo real. Chase endireitando seu paletó, ajustando sua postura, tentando sutilmente igualar a aura polida de Ava. Depois daquela noite, Ava apareceu em todos os lugares. Reuniões noturnas, sessões de estratégia matinais, eventos de RP, onde Chase insistia que Lauren não precisava comparecer porque ela estava ficando muito cansada com a gravidez. No início, Lauren acreditou nele. Ela queria. A gravidez havia esgotado sua energia e Chase sempre enquadrava seus pedidos como preocupação. Mas logo, as pequenas coisas se multiplicaram. Chase começou a esconder seu telefone, virando-se ao enviar mensagens, passando noites no escritório, mas voltando para casa cheirando fracamente a um perfume que Lauren não reconhecia. Algo floral e caro. Ainda assim, a traição não era óbvia ainda. O que tornava a Ava perigosa não era trapaça ousada. Era manipulação sutil. Ela começou a enviar a Chase relatórios cuidadosamente elaborados, pintando Lauren como estressada, emocional, excessivamente sensível. Normal para a gravidez, Ava diria, mas talvez ela não devesse influenciar grandes decisões agora. Pequenas sementes plantadas com intenção. E Chase, já se afastando do homem que ele um dia foi, deixou-as crescer. Quando Lauren alcançou seu 7º mês de gravidez, a alegria havia se tornado algo que ela experimentava silenciosamente, privadamente, como um segredo que ela carregava em seu peito, porque compartilhá-lo não parecia mais seguro. Chase estava sempre em uma reunião, sempre com um prazo, sempre muito ocupado pulindo a vida que ele queria apresentar ao mundo. Enquanto isso, Lauren navegava por tornozelos inchados, tonturas e desejos noturnos sozinha em seu apartamento mal iluminado com vista para a toria. Em uma manhã de sábado, ela estava no corredor de bebês de um Target no Queens, segurando um pequeno macacão cinza entre os dedos. Ele tinha pequenas orelhas de urso macias no capuz, simples,
barato, nada extravagante. Mas no momento em que ela o tocou, sua garganta apertou. Ela imaginou Chase ao lado dela, sua mão em suas costas, sua excitação combinando com a dela da maneira como acontecia naqueles primeiros anos. Em vez disso, seu telefone vibrou com uma mensagem dele. Ocupado hoje, não espere por mim. Apenas 4 palavras, sem emoji de coração. Não, como você está se sentindo? A distância não era mais apenas emocional. Era física, mensurável, inegável. Ainda assim, Lauren comprou o macacão. Ela o colocou gentilmente no carrinho ao lado de um pacote de fraldas e uma pequena raposa de pelúcia que ela não resistiu. No caixa, a caixa sorriu para sua barriga. Primeiro bebê? Lauren assentiu. Sim. Ela forçou um sorriso, mas seus olhos ardiam com lágrimas não derramadas. Quando ela chegou em casa, ela colocou os novos itens na cama, sua cama, onde ela dormia sozinha na maioria das noites agora. Ela dobrou o macacão com cuidado, alisando o tecido como se fosse frágil. Ao redor dela, o apartamento estava dolorosamente silencioso. Sem risadas, sem música suave, apenas o zumbido da geladeira e o eco oco de uma vida que ficava mais vazia a cada dia. Naquela noite, ela colocou a mão de Chase em sua barriga enquanto ele dormia ao lado dela pela primeira vez. O bebê chutou gentilmente. Ela prendeu a respiração, esperando que Chase acordasse, sorrisse, sussurrasse algo doce como ele costumava fazer. Ele não se mexeu. Lauren virou-se piscando para conter as lágrimas. Ela sussurrou na escuridão. Eu queria que você estivesse aqui conosco. Realmente aqui? O bebê chutou novamente como se a respondesse. E naquele pequeno movimento, Lauren encontrou conforto. Um lembrete de que mesmo em sua solidão, ela não estava verdadeiramente sozinha. Mas ela também sentiu uma verdade fria se instalando. Ela estava criando esta criança muito antes do bebê chegar. A noite em que Chase não voltou para casa pela primeira vez não foi marcada por uma briga ou uma saída dramática. Ela escorregou para a vida de Lauren silenciosamente, da maneira como todas as coisas devastadoras começam. Ela havia feito seu jantar favorito, frango com limão, vegetais assados e os pães macios que ele sempre pedia. O apartamento cheirava a calor e conforto, um raro contraste com o crescente frio entre eles. Às 19h09, Chase mandou uma mensagem. Atrasado. Coma sem mim. Às 21h, ela ligou direto para a caixa postal. Às 23h, seu estômago se contorceu. Não de gravidez, mas da conhecida dor de apreensão. A meia-noite passou. Lá fora, o horizonte de Manhattan brilhava ao longe, indiferente à dor que se desenrolava em um pequeno apartamento do outro lado do rio. Lauren tentou se distrair. Ela abriu seu MacBook Air e tentou trabalhar em algumas planilhas de dados, mas os números embaçaram. Seu peito apertou, como se alguém estivesse lentamente pressionando suas costelas. Ela verificou seu telefone novamente. Ainda nada. À 1h00 da manhã, a preocupação se emaranhou com algo mais sombrio. Intuição. Aquele conhecimento inabalável, profundo, que toda mulher reconhece quando algo em sua vida mudou além do reparo. Ela caminhou para o quarto, mão em sua barriga, sussurrando. Está tudo bem, querida. Estamos bem. Mas sua voz tremia. Finalmente, às 2h14 da manhã, a porta se abriu. Chase entrou, o brilho suave do corredor revelando a verdade antes que ele pudesse falar. Sua camisa estava amassada. Sua gravata estava faltando. E fracamente, tão fracamente, Lauren quase questionou seus próprios sentidos. Ela reconheceu um perfume que não possuía. Algo floral, caro, inegavelmente feminino. Ela engoliu. Onde você estava? Chase não se encolheu. Ele não pediu desculpas. Jantar de trabalho. Foi até tarde, até as 2h00 da manhã. Acontece! Não comece, Lauren. Você está muito emocional ultimamente. Muito emocional. As palavras a cortaram como uma lâmina. Ele passou por ela e foi direto para o chuveiro.
Ela ficou congelada na porta, ouvindo a água correr. Cada gota um cruel lembrete de que ele estava lavando uma noite da qual ela não fazia parte. Quando ele finalmente veio para a cama, ele virou as costas para ela sem uma palavra. Lauren ficou acordada, olhando para o teto, uma mão repousando protetoramente em sua barriga. Ela não chorou. Ela não falou, mas na escuridão silenciosa, ela sentiu a primeira rachadura em seu casamento se alargar. Afiada, fria, irreversível. No 8º mês de gravidez, Lauren havia se tornado uma especialista em fingir que as coisas estavam bem. Ela sorria através de pés inchados, através de tonturas, através do crescente silêncio em sua casa. Mas nada a preparou para o dia em que ela sentou sozinha na sala de espera escura do consultório de sua obstetra, as mãos tremendo ao redor de seu iPhone enquanto ela esperava Chase chegar. Ele havia prometido que viria. É importante, ela havia lembrado a ele naquela manhã. Eu sei, Law. Eu estarei lá, ele havia dito, ajustando sua caneta Montblanc no bolso de seu terno antes de sair correndo pela porta. Mas agora, 30 minutos após o horário de sua consulta, ele ainda não estava lá. Seu médico finalmente a chamou. Podemos começar sem ele disse gentilmente. Durante o ultrassom, enquanto o técnico traçava a tela, Lauren piscou para afastar as lágrimas. Ela queria Chase ao lado dela. Ela queria seu suspiro de admiração, sua mão segurando a dela, seu sorriso quando ele via o filho dele chutando. Mas tudo o que ela conseguiu foi uma cadeira vazia. Um vazio onde seu marido deveria estar. Após a consulta, ela saiu para o vento frio, seu cachecol chicoteando ao redor dela enquanto ela ligava para ele novamente. Ring, ring, caixa postal. Ei, tudo correu bem, ela sussurrou no telefone. Eu queria que você estivesse lá. Eu realmente precisei de você hoje. 1 hora depois, ainda sem resposta. Naquela noite, Chase finalmente mandou uma mensagem. Desculpe, dia agitado. Como foi? Lauren olhou para a tela, sentindo uma onda de exaustão a invadir. Ela digitou uma longa mensagem. Como ela se sentia assustada, como o médico mencionou sinais de trabalho de parto precoce, como ela estava começando a se sentir sozinha. Mas então ela deletou tudo. Ela simplesmente respondeu. Foi ok. Chase não ligou. Ele não pediu fotos. Ele não voltou para casa cedo. Em vez disso, às 22h47, ele enviou outra mensagem. Ava precisa de mim para revisar um pitch deck. Não espere acordada. Lauren congelou. Ava precisa de mim. Não a empresa, não a equipe. Ava. Seu batimento cardíaco palpitou dolorosamente em seu peito. Ela afundou no sofá, uma mão pressionada sobre sua barriga, enquanto o bebê chutava suavemente, como um lembrete de que ela não estava sozinha. Mesmo que se sentisse assim, ela discou para Chase mais uma vez, esperando, implorando para que ele atendesse. Ele não atendeu. A chamada tocou até morrer em silêncio, levando consigo outro pedaço de seu coração. Quando Lauren alcançou 36 semanas, a ansiedade havia se tornado sua sombra constante. Cada aperto em seu abdômen a fazia se perguntar se estava começando, se o bebê estava chegando cedo. Seu médico a havia avisado sobre os sinais, disse a ela para evitar estresse, disse a ela para descansar. Mas como ela poderia descansar quando o homem que ela amava estava escorregando por seus dedos como água que ela não conseguia segurar? Naquela noite, a tensão em seu corpo parecia diferente, mais afiada, mais profunda, curvando-se em sua coluna como um aviso. Ela sentou-se na beira da cama deles, uma mão esfregando círculos lentos sobre sua barriga. Ela tentou ligar para Chase, esperando que ele pudesse voltar para casa cedo pela primeira vez. Ele atendeu no terceiro toque, voz apressada, distraída. Lauren, estou prestes a entrar em uma reunião. Isso pode esperar? Seu coração afundou. Eu acho que algo está errado. Meu estômago continua lá apertando. Parece diferente esta noite. Uma pausa. Um suspiro.
Então, Lauren, são contrações de Braxton Hicks. Você sempre reage exageradamente. Apenas beba um pouco de água e deite-se. Eu verificarei mais tarde. Ela fechou os olhos, forçando sua voz a permanecer firme. Eu realmente acho, Lauren, ele estalou suavemente. Eu não consigo fazer isso agora. Antes que ela pudesse responder, ela ouviu outra voz ao fundo. Suave, feminina, muito familiar. Ava rindo. O sangue de Lauren gelou. Chase abaixou a voz. Não comece a imaginar coisas. Estou trabalhando. A ligação terminou assim. A garganta de Lauren apertou. Ela colocou o telefone ao lado dela, respirando através do pânico crescente. Mas nenhuma quantidade de respirações profundas parou a dor rítmica e aguda que começou a pulsar em seu baixo ventre. Ela tentou andar. Ela tentou deitar. Ela tentou beber água. Nada ajudou. Outra contração a atingiu. Esta forte o suficiente para fazê-la cair de joelhos. Sua respiração engasgou. Não, não, não esta noite. Não quando ela estava totalmente sozinha. Ela pegou sua mala de hospital e a colocou perto da porta, suas mãos tremendo incontrolavelmente agora. Ela pegou seu telefone, desejando que Chase sentisse seu medo pela cidade. Uma ligação, duas ligações, três. Finalmente ela enviou uma mensagem de texto. Eu preciso de você, por favor. Entregue. Não lido. Não respondido. 1 minuto depois, outra contração a atingiu tão violentamente que roubou sua respiração. Ela agarrou a maçaneta da porta, sussurrando entre dentes cerrados. Por favor, Chase. Eu preciso de você desta vez. Mas em algum lugar em Manhattan, ele já estava se afastando. Ava Sinclair tinha um talento para o timing, especificamente para escolher o momento exato em que Chase estava mais vulnerável à sua influência. E esta noite, enquanto as luzes da cidade cintilavam contra as paredes de vidro do salão do Park Hyatt, ela viu seu momento. O telefone de Chase vibrou na mesa ao lado de suas taças de champanhe. Ele olhou para a tela. Lauren novamente, sua mandíbula tensa. Ava se inclinou mais perto. Seu perfume, algo caro e deliberadamente discreto, pairando em direção a ele como uma armadilha suave. Outra ligação? Ela perguntou, voz suave como seda. Chase esfregou suas têmporas. Ela está sendo dramática. Hormônios da gravidez. Ava ofereceu um sorriso simpático, um que ela havia praticado à perfeição. Tenho certeza que ela está bem. Você sabe como a ansiedade fica quando as mulheres estão perto da data de vencimento. Era o tipo de frase criada para parecer solidária enquanto plantava dúvida. E funcionou. Chase exalou, ombros caídos. Seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem desta vez. Os olhos de Ava piscaram para a tela. Eu preciso de você, por favor. Ela escondeu sua satisfação atrás de um gole delicado de champanhe. Chase, ela murmurou, colocando uma mão leve em seu braço. Você não pode continuar deixando coisas pessoais afastarem você. Não esta noite. Não com investidores assistindo. Sua empresa precisa de estabilidade. Você precisa de estabilidade. Era manipulação mascarada como preocupação. Chase hesitou, telefone ainda em sua mão. Por uma fração de segundo, a culpa brilhou em seu rosto. Ava a viu e a extinguiu instantaneamente. Venha, ela disse suavemente. Vamos revisar o pitch deck antes da apresentação. Você deve isso a si mesmo. E então, como o destino se alinhando com a crueldade, o telefone de Chase vibrou com outra ligação. Lauren, ele olhou para a tela, a frustração fervendo. Ava inclinou a cabeça, voz mal acima de um sussurro. Você merece paz, Chase. Ele exalou bruscamente e com um único deslize, ele bloqueou o número de sua esposa. O sorriso de Ava não alcançou seus olhos, mas não precisava. Ela tinha exatamente o que queria. Acesso completo a Chase com Lauren empurrada silenciosamente para fora do quadro. Bom, Ava sussurrou. Agora você pode se concentrar. Chase enfiou o telefone em seu paletó,
tentando ignorar o nó em seu estômago. Ele não sabia que Lauren estava desmaiando em seu apartamento. Ele não sabia que ela estava em trabalho de parto. Ele não sabia que este era o momento em que tudo em sua vida se fraturava. Mas Ava sabia que seu plano estava funcionando. E Lauren, sozinha e tremendo, já estava pagando o preço. Lauren não sentiu o momento em que sua bolsa estourou. Não no início. Ela apenas sentiu o calor súbito, o choque, o terror instintivo correndo por suas veias. Ela agarrou a borda do balcão, sua respiração engasgando, enquanto outra contração a rasgava o corpo. Ok, respire, ela sussurrou, embora sua voz falhasse. Ela pegou seu telefone com as mãos trêmulas. Ligue para Chase. Ele virá. Limpa a garganta. Ele tem que vir. Seu polegar acertou o nome dele. Chamada falhou. Ela tentou novamente. Chamada falhou. Seu coração martelou. Ela piscou forte, recusando-se a acreditar no que a tela estava lhe dizendo. Mais uma vez, a pessoa que você está tentando contatar bloqueou você. Bloqueado. Bloqueada por seu próprio marido na noite em que ela mais precisava dele. Um soluço escapou dela, cru e estrangulado. Ela escorregou para o chão, agarrando sua barriga, enquanto o bebê empurrava para baixo, seu corpo impelindo-a para o trabalho de parto com ou sem apoio. Lágrimas embaçaram sua visão enquanto ela sussurrava. Por favor, Chase, por favor, não faça isso. Mas Chase não estava lá. Ele nem sequer estava acessível. Do outro lado de Manhattan, ele estava limpa a garganta, saindo do Park Hyatt, flocos de neve agarrados ao seu casaco enquanto Ava entrelaçava seu braço no dele. Ela não precisava dizer nada. Ela já havia dito o suficiente. Cada semente de dúvida que ela plantou havia criado raízes. Dentro de seu Mercedes S-Class, Chase finalmente abriu seu telefone, não para verificar Lauren, mas para silenciar as notificações zumbindo para sempre. Ele rolou através do registro de chamadas. 17 chamadas perdidas. Ele franziu a testa. O que ela quer em uma noite como esta? Ele murmurou. Ava se inclinou. Ela sabe que você está tentando se concentrar. Ela não deveria estar interrompendo você durante um evento crítico. Chase suspirou pesadamente, ombros caídos. Você está certa. Eu não consigo lidar com isso esta noite. Ele apagou as chamadas perdidas. Enquanto isso, Lauren rastejava em direção à porta da frente, suor escorrendo por suas têmporas. Cada respiração era uma batalha. Ela agarrou a maçaneta da porta, a visão em túnel, sussurrando desculpas para seu filho ainda não nascido por não ser mais forte. Ela discou 911 com dedos trêmulos. Quando a voz calma da operadora atendeu, Lauren finalmente desabou. Suspira, eu estou em trabalho de parto. Eu estou sozinha. Por favor, envie alguém. Ventos de tempestade de neve uivavam lá fora, enquanto paramédicos corriam para o endereço dela. E em algum lugar da cidade, Chase riu de algo que Ava disse, completamente inconsciente de que seu adeus final já havia começado. Lauren não se lembrou do passeio de elevador, apenas do borrão de luzes fluorescentes enquanto os paramédicos a apressavam para o hospital NYU Langone. Suas contrações estavam vindo rápido, rápido demais, e o pânico a agarrava como uma segunda pele. Ela agarrou as alças da maca, ofegando enquanto outra onda de dor a atravessava. Respire fundo, senhora. Você está indo muito bem, disse um paramédico. Ela não estava. Ela estava apavorada e sozinha. Dentro da sala de parto, máquinas apitavam constantemente, lançando reflexos nítidos contra as paredes brancas estéreis. As enfermeiras se moviam com calma e eficiência, mas toda vez que a porta se abria, os olhos de Lauren se voltavam para ela, rezando para que Chase entrasse, ofegante e pedindo desculpas. Ele não entrou. Uma contração a atingiu, arrancando um grito de sua garganta. Uma enfermeira apertou sua mão.
Você está com 7 centímetros. Está acontecendo rapidamente. Lauren assentiu fracamente, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Alguém pode ligar para meu marido? Ela sussurrou. A enfermeira pegou seu telefone e discou o número. A mensagem automática ecoou como um veredito cruel. Este número bloqueou você. A enfermeira congelou. Oh, querida! Lauren virou o rosto, a humilhação queimando sob sua pele. Ela não queria pena. Não agora. No entanto, a pena preencheu a sala como uma névoa pesada. Momentos depois, uma nova figura entrou. Dr. Mason Hale. Sua presença acalmou o ar imediatamente. Ele examinou o prontuário de Lauren. Então olhou para ela com olhos quentes e firmes. Lauren, você está segura. Eu estou aqui agora. Vamos passar por isso. Algo em sua voz a ancorou. Talvez fosse a certeza silenciosa. Talvez fosse a maneira como ele não a olhava com julgamento, apenas compaixão. As horas se confundiram. Os gritos de Lauren ecoaram contra as paredes estéreis, seus dedos agarrando as grades da cama, até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Suor encharcou sua linha do cabelo. Respiração após respiração rasgou seus pulmões. Durante tudo isso, Mason permaneceu perto. Você é forte, ele disse suavemente. Seu bebê é forte. Você não está sozinha. Finalmente, após o que pareceu uma vida inteira, um choro infantil penetrante preencheu a sala. Lauren's corpo tremeu com soluços enquanto Mason levantava seu filho gentilmente, envolvendo-o em um cobertor quente de hospital antes de colocá-lo em seus braços trêmulos. Um rostinho minúsculo, um gemido suave, uma vida que ela havia trazido ao mundo sozinha. Ela beijou sua testa. Oi, meu doce menino. Mas sob o amor avassalador, havia uma dor que a esvaziava o peito. Chase deveria ter estado aqui. Ele escolheu não estar e não havia como desfazer essa escolha. A sala caiu em um silêncio suave e doloroso depois que as enfermeiras saíram. Apenas o bip rítmico do monitor e as pequenas respirações de seu filho recém-nascido preenchiam o espaço. Lauren o segurou perto, inalando seu calor, memorizando cada minúsculo traço. Seu nariz de botão, seus cílios delicados, a maneira como seus dedos se curvaram instintivamente em volta dos dela. Mas sob o amor avassalador, havia uma pesadez em seu peito que ela não conseguia se livrar. Uma verdade que ela não podia mais negar. Chase não estava vindo. Horas haviam passado desde o nascimento. Sem chamadas, sem mensagens, nem mesmo uma mensagem genérica perguntando se ela estava bem. O pai de seu filho não sabia ou não se importava o suficiente para saber que o filho deles havia entrado no mundo. Lauren piscou através da exaustão enquanto alcançava a mesa de cabeceira, onde o hospital havia colocado seus itens pessoais. Seu telefone ainda silencioso, sua carteira e um pequeno bloco de notas que ela usava para ideias de nomes de bebês. A caneta parecia pesada em sua mão enquanto ela abria uma página em branco. Ela não havia planejado escrever uma carta, mas as palavras simplesmente fluíram. Chase, eu não sei por onde começar. Talvez você nunca leia isso. Talvez você não se importe se ler. Mas esta noite, enquanto eu segurava nosso filho pela primeira vez, eu percebi algo que eu deveria ter visto há muito tempo. Sua caligrafia vacilou enquanto ela lutava para firmar a respiração. Eu esperei por você através de cada contração, através de cada grito. Eu esperei porque eu acreditava que lá no fundo, o homem com quem eu me casei ainda existia. Uma lágrima caiu no papel, borrando a tinta. Mas você não veio, e isso nunca será algo que eu possa esquecer ou dessentir. Ela fez uma pausa, olhando para seu bebê dormindo, pacífico e confiante. Ele merecia sua presença. Eu merecia seu apoio. Em vez disso, eu trabalhei sozinha enquanto você bloqueava meu número. Seus dedos apertaram a caneta. Então, isso não é raiva. É um adeus. O tipo que não precisa de gritos para ser final. Espero que um dia você entenda o que perdeu esta noite. Ela assinou simplesmente. Lauren. Quando ela terminou,
Seu coração se sentiu tanto despedaçado quanto estranhamente mais leve. Ela dobrou a carta cuidadosamente e a colocou em sua bolsa. Este não era um adeus que ela jamais imaginou dar, mas era o que ela precisava. E amanhã de manhã ela agiria sobre isso para si mesma, para seu filho, para a vida que ela se recusava por deixar Chase continuar quebrando. Enquanto Lauren jazia em um quarto de hospital escuro, embalando seu filho recém-nascido contra o peito, Chase Alden estava entrando em um mundo totalmente diferente. Um encharcado de luxo, aplausos e a ilusão de sucesso. O salão de festas na cobertura do Park Hyatt brilhava sob lustres importados da Itália, e o horizonte de Manhattan cintilava como uma coroa ao redor dele. O evento beneficente daquela noite era tudo pelo que Chase vivia: atenção, influência e validação. Investidores batiam em suas costas, elogiando suas últimas projeções. Câmeras piscavam. Um jornalista de Wall Street pediu uma entrevista. Chase se deleitava com tudo, um copo de bourbon envelhecido na mão, inconsciente de que Lauren estava lutando por horas de trabalho de parto sozinha. Ava Sinclair pairava perto dele, oferecendo toques sutis e sorrisos perfeitamente cronometrados. Você está dominando a sala esta noite, ela sussurrou. Chase sorriu. Parece que as coisas estão finalmente se alinhando. Se ele soubesse o que estava desabando em outro lugar. No meio da noite, seu telefone vibrou. Um banner de notificação apareceu no topo de sua tela. Parabéns pelo novo bebê. Jason Harry, CFO. Chase congelou. O quê? Ele murmurou para si mesmo. Os olhos de Ava piscaram com alarme controlado. Algo errado? Ele abriu a mensagem. Outra mensagem de texto de um membro do conselho se seguiu. Espero que Lauren e o pequeno estejam saudáveis. Envie fotos. Chase sentiu seu estômago afundar, mas o orgulho e Ava o forçaram a esconder. Ele digitou rapidamente. Obrigado. Atualizaremos em breve. Mas o pânico se espalhou sob sua pele. Ele não tinha notícias de Lauren. Ele não havia verificado as mensagens dela. Ele não nem mesmo havia tentado. Com licença, ele murmurou, afastando-se de Ava. Ele abriu seu registro de chamadas. 17 chamadas perdidas. 17 chamadas que ele nunca notou porque a bloqueou. Seu peito apertou, sua garganta secou, seu cérebro se esforçou para racionalizar. Ela teria mandado uma mensagem. Ele sussurrou para si mesmo. Ela teria me dito se entrasse em trabalho de parto. Mas ela o fez. Ele simplesmente nunca viu. Uma onda de náusea o atingiu. Ele se atrapalhou para desbloquear o número dela, tentando ligar. Chamada falhou, sem serviço na cobertura. Ava se aproximou silenciosamente, colocando uma mão gentil em seu braço. Chase, olhe para mim. Mantenha a calma. Esta noite é importante. Ele a encarou, o coração batendo forte. Importante, sim. Esta noite era importante, mas não pelas razões que Ava pensava. Porque em algum lugar da cidade, um momento já havia acontecido. Um momento que ele nunca poderia desfazer. Seu filho havia nascido e Chase não estivera lá. Chase Alden mal dormiu depois da gala. A culpa o roía afiada e implacável, mas o orgulho continuava sussurrando desculpas em seu ouvido. Ela é dramática, ela está bem, ela sempre reage exageradamente, mas às 6h12 da manhã, ele acordou sobressaltado em sua cobertura, o coração batendo forte, a luz do sol da manhã cortando as persianas. Algo parecia errado, visceralmente errado. Ele pegou seu telefone e tentou ligar para Lauren novamente agora que o serviço havia sido restaurado. A voz automática o atingiu como um soco. O número que você está tentando contatar está indisponível. Indisponível. Não bloqueado, não ocupado, apenas sumido. Seu peito apertou enquanto ele corria para a cozinha, esperando que ela tivesse deixado um bilhete. Qualquer coisa. Em vez disso, ele entrou em um silêncio tão pesado que parecia físico. A casa estava muito limpa, muito parada, muito vazia. Então ele viu um pequeno envelope na mesa de jantar,
Seu nome escrito na caligrafia de Lauren. Suas mãos tremeram enquanto ele o abria. A carta se desdobrou suavemente, mas as palavras dentro o rasgaram por dentro. Você não veio. Eu precisei de você e você me bloqueou. Nosso filho merecia melhor. Eu também. Isso não é raiva. Isso é aceitação. Adeus, Chase. Ele afundou em uma cadeira, a respiração presa em algum lugar entre um suspiro e um soluço. Ele leu a carta de novo e de novo. Cada linha uma lâmina, cada frase um espelho refletindo o homem que ele havia se tornado, mas nunca pretendeu ser. Não, não. Oh, não, não, Lauren. O que você fez? Ele sussurrou, agarrando o papel como se pudesse trazê-la de volta. Ele correu para o quarto, abrindo armários, gavetas, procurando sinais de que ela ainda estava lá. Mas sua mala havia sumido. Suas roupas, seus artigos de higiene, até mesmo o pequeno macacão cinza com orelhas de urso que ela havia mostrado a ele semanas atrás, sumiu. Tudo o que ela tocou havia desaparecido da casa em que ele uma vez a forçou a se encolher. Chase caiu de joelhos ao lado da cama, agarrando o lençol onde ela costumava dormir. Ele não chorava há anos, mas agora lágrimas escorriam incontrolavelmente por seu rosto. No canto, algo chamou sua atenção. A pequena pulseira de hospital na mesa de cabeceira. BBB Menino Whitmore, Hospital NYU Langone, nascido às 2h14 da manhã. Seu filho. Seu filho havia nascido enquanto ele ria, bebia e dançava com outra mulher. Um som escapou dele, cru, quebrado, desconhecido. Porque pela primeira vez, Chase entendeu a verdade. Isso não foi apenas um erro. Foi o momento que lhe custou sua família e Lauren não estava voltando. Chase não se deu ao trabalho de trocar de roupa. Ele acelerou por Manhattan no mesmo terno amassado da gala, o coração batendo forte enquanto ele forçava seu Mercedes através do trânsito da manhã cedo. Cada luz vermelha parecia um ataque pessoal. Cada segundo que passava parecia mais um pedaço de Lawrence escorregando ainda mais. Quando ele chegou ao hospital NYU Langone, ele correu pelas portas deslizantes, ofegante, frenético, ignorando o guarda de segurança chamando por ele. Estou procurando minha esposa. Ele ofegou na recepção. Lauren Whitmore. Ela deu à luz ontem à noite. A expressão da recepcionista mudou, simpatia misturada com algo mais pesado. Senhor, por favor, espere um momento. Poucos minutos agonizantes depois, um homem de jaleco branco se aproximou. Dr. Mason Hale, calmo, firme, olhos afiados o suficiente para ler a verdade e a culpa em um único olhar. Você deve ser Chase, Mason disse, voz uniforme. Vamos conversar em particular. Eles entraram em um corredor silencioso, o zumbido das máquinas ecoando fracamente ao redor deles. Chase passou uma mão trêmula pelo cabelo. Onde ela está? Posso vê-la? Eu não sabia que ela estava em trabalho de parto. Meu telefone. Houve um erro. Mason levantou uma mão, parando-o abruptamente. Lauren ficou sozinha por 13 horas de trabalho de parto ativo. Ele disse calmamente. Ela gritou por alguém que nunca veio. Ela pediu às enfermeiras para ligarem para você. Ela implorou para que tentassem novamente, e cada tentativa terminou da mesma forma. Seu olhar endureceu, você bloqueou o número dela. As palavras se chocaram contra o peito de Chase como um trem de carga. Eu quero dizer, eu não pensei. Ele gaguejou. Não, Mason disse bruscamente. Você não pensou. Ela chorou seu nome enquanto você estava em lugar nenhum. Chase engoliu a queimação em sua garganta. Ela ainda está aqui? Por favor, apenas me deixe falar com ela. Mason recuou, a mandíbula apertando. Ela teve alta 3 horas atrás. Assinou os papéis de alta cedo. Ela não queria que você fosse contatado. O quê? A voz de Chase falhou. Ela saiu com o bebê. Ela saiu com o filho dela. Mason corrigiu. Um filho que você não conheceu. Um filho que ela protegeu ao ir embora.
Chase sentiu o corredor inclinar. Onde ela foi? A expressão de Mason se tornou implacável. Se Lauren quiser que você saiba, ela dirá a você. Então, com um golpe final. Você não estava lá quando ela mais precisou de você, Chase. Ela deu à luz sozinha. O que quer que venha a seguir, ela não deve nada a você. Chase pressionou uma mão na parede. Respiração tremendo. Pela primeira vez em sua vida, as consequências tinham um rosto. E era o Dr. Mason Hale olhando de volta para ele. Chase Alden deixou o hospital com a carta de Lauren queimando em seu bolso e as palavras do Dr. Mason Hale ecoando em seu crânio. A vergonha se agarrava a ele como uma segunda pele. Mas quando ele voltou para o ar gélido de Manhattan, a culpa não era a única coisa esperando por ele. Seu telefone zumbiu sem parar. E-mails de membros do conselho, mensagens de investidores, notificações inundando. Algo estava errado. No início, ele os ignorou. Ele só precisava respirar, pensar, para não desmoronar na calçada. Mas então, uma manchete piscou em sua tela de um blog financeiro. Alden Fintech enfrenta vazamento interno. A confiança dos investidores cai da noite para o dia. Seu coração bateu forte em suas costelas. Ele abriu o artigo, seu estômago revirou. Projeções confidenciais, documentos de estratégia, divulgações de risco, tudo vazou. Sua empresa, a empresa pela qual ele havia sacrificado seu casamento, sua integridade, sua família, estava afundando. Chase, ele se virou. Ava Sinclair apressou-se em direção a ele, saltos clicando contra o pavimento, o rosto pálido sob sua maquiagem impecável. Precisamos conversar, ela disse urgentemente, agarrando seu braço. Ele o puxou. Você sabia sobre este vazamento? Ava hesitou. Demais. E essa hesitação disse a ele tudo. Você, ele sussurrou, você fez isso. Não, ela insistiu, aproximando-se. Eu não vazei nada. Mas, Chase, você tem que ser esperto. Se o conselho achar que você está instável depois desta noite, eles vão te expulsar. Você precisa me deixar te ajudar a gerenciar isso. Ele a encarou, a realização surgindo como um nascer do sol lento e nauseante. Você não está me ajudando, ele disse friamente. Você está se posicionando. Um vislumbre de pânico cruzou seu rosto. Então desapareceu atrás de uma calma praticada. Chase, não torne isso pessoal. Pessoal? Ele repetiu, a risada se quebrando em sua garganta. Minha esposa deu à luz sozinha. Meu filho nasceu enquanto eu estava. Ele não conseguiu terminar a frase. Ava suavizou a voz. Chase, ouça. Limpa a garganta. Lauren estava te segurando. Você precisa de alguém que entenda este mundo. Alguém que possa te ajudar a reconstruir. Mas ele não estava mais ouvindo porque atrás de Ava, 2 membros do conselho da Alden Fintech saíram de um SUV preto, rostos sérios, expressões ilegíveis. Chase uma vez disse, precisamos falar com você agora. Ava cruzou os braços, um sorriso presunçoso piscando em seus olhos. Este era o plano dela o tempo todo. Chase sentiu o chão ceder sob ele. Ele havia perdido sua esposa. Ele havia perdido seu filho. E agora seu império estava escorregando por seus dedos. E a mulher em quem ele mais confiava era quem havia ateado o fogo. Lauren não deixou o hospital triunfante ou zangada. Ela saiu silenciosamente, envolvida em uma suavidade que não sentia há anos. Uma exaustão misturada com uma liberdade para a qual ela ainda não tinha palavras. O Dr. Mason Hale arranjou um táxi para ela, ajudou-a a prender seu filho recém-nascido no bebê conforto e pressionou uma mão quente em seu ombro. Você é mais forte do que pensa, ele disse gentilmente. Ela acreditou nele pela primeira vez em muito tempo. A viagem de táxi para o Queens parecia surreal. A neve flutuava sobre a ponte enquanto as luzes da cidade brilhavam como brasas distantes. Lauren segurou seu bebê perto, inalando o fraco cheiro de recém-nascido que a ancorava mais do que qualquer coisa jamais havia feito.
Seu novo apartamento, um pequeno sublocado em Atoria, a esperava com móveis de segunda mão e caixas que ela não havia terminado de desempacotar. Não era glamouroso, não era espaçoso, mas era dela e de seu filho. Sem mentiras, sem silêncios frios, sem andar na ponta dos pés. Lá dentro, ela se acomodou no sofá gasto, seu filho dormindo em segurança contra seu peito. Ela abriu uma caixa da Amazon, que não havia tocado desde a semana anterior. Aquela com hábitos atômicos e mulheres que correm com os lobos. Livros de autoajuda que ela pediu por desespero, sem saber que precisaria deles mais do que nunca agora. Ela virou a primeira página, mas em vez de solidão, ela sentiu algo novo, possibilidade. Pelas próximas semanas, Lauren reconstruiu sua vida centímetro por centímetro. Ela amamentou, embalou seu filho para dormir e aprendeu a fazer as pazes com as noites difíceis. Ela fez chamadas de vídeo com os poucos amigos em quem confiava. Atualizou sua gerente de RH sobre a extensão da licença maternidade e lentamente criou uma rotina que não incluía Chase ou sua ausência. Mason verificava-a frequentemente, não por obrigação, mas por preocupação genuína. Como está meu pequeno guerreiro favorito? Ele perguntava, sorrindo suavemente para o bebê. E como está a mamãe? Lauren percebeu que esperava por essas chamadas mais do que admitia. Ela se curou, não ruidosamente, não com avanços dramáticos, mas com vitórias silenciosas, lavando mamadeira sem chorar, dormindo 4 horas em vez de 2, rindo do primeiro sorriso torto de seu filho, sentindo o calor da luz do sol em seu apartamento e percebendo que não sentia a falta da cobertura ou de seus frios pisos de mármore. Ela não sentia a falta de Chase. Não da maneira que ela uma vez temeu que sentiria. Porque pouco a pouco, Lauren descobriu algo extraordinário. Ela não estava reconstruindo sua vida antiga. Ela estava construindo uma melhor. 14 meses se passaram antes que Chase Alden visse seu filho pela primeira vez. Aconteceu em uma manhã de sábado tranquila dentro da Barnes & Noble, na Union Square, um lugar que Lauren visitava frequentemente porque a seção infantil parecia quente, segura e longe da vida que ela havia deixado para trás. Seu filho, agora cambaleando instavelmente em pernas gordinhas, agarrou um livro cartonado em suas mãozinhas, balbuciando orgulhosamente enquanto tentava pronunciar a palavra lua. Lauren riu, afastando um cacho de sua testa. Ele tinha os olhos de Chase, azuis brilhantes e tempestuosos, mas mais suaves, mais gentis. Ela não ouviu os passos se aproximando. Ela não notou o homem parado, congelado no final do corredor. Lauren. O livro escorregou de suas mãos. Chase não parecia em nada o milionário polido que ele já foi. Seu terno estava folgado em uma estrutura mais magra, olheiras escuras sublinhando seus olhos, e a confiança que ele uma vez usou como armadura havia erodido. A queda de sua empresa o havia envelhecido. Sua culpa o havia esvaziado. Mas nada o atingiu mais forte do que a criança que o encarava, com os olhos arregalados, curiosa, inegavelmente sua. O menino inclinou a cabeça, sentindo a atenção de Lauren, e estendeu a mão para a perna dela. A respiração de Chase falhou. É aquele? Lauren levantou o queixo. Meu filho. Ele se encolheu com a frase. Não nosso filho. Não mais. Lauren, por favor. Sua voz falhou. Eu tenho procurado por você por meses. Eu fui ao apartamento, seu antigo trabalho. Seus amigos não me disseram nada. Porque eles sabiam que eu não queria ser encontrada. Chase engoliu em seco. Eu mereço isso. Eu sei. Mas eu preciso explicar. Eu pensei que me disseram. Não, ela interrompeu gentilmente, mas firmemente. Você não pode culpar mais ninguém. Ele piscou, a vergonha o invadindo. Seu filho puxou sua manga novamente. Mamãe, para cima. Os joelhos de Chase quase cederam, ouvindo aquela palavra falada em voz alta. Posso? Ele sussurrou, a voz tremendo. O coração de Lauren apertou, não com anseio, mas com clareza.
Não, ela disse suavemente. Ainda não. Talvez nunca. Ele não te conhece. Ele não conhece o homem que nos deixou sozinhos. Os olhos de Chase marejaram. Lauren, eu estou te implorando. Me dê uma chance para consertar as coisas. Ela balançou a cabeça. Algumas chances não são mais minhas para dar. E então, por trás, outra voz entrou no corredor. Lauren, tudo bem? Dr. Mason Hale se aproximou dela, segurando 2 cafés e uma proteção gentil que Chase imediatamente reconheceu como algo que ele uma vez deu como certo. Lauren exalou, aliviada. Chase entendeu que ele não estava apenas atrasado demais. Ele havia sido substituído. Chase Alden havia preparado discursos, ensaiado desculpas, imaginado cenários onde ele poderia de alguma forma se redimir. Mas nada o preparou para estar diante da mulher que ele perdeu. E do homem que havia intervindo para proteger tudo o que Chase havia jogado fora. A presença do Dr. Mason Hale ao lado de Lauren era calma, aterradora, firme. Ele não a tocou, não marcou território. Ele não precisava. A facilidade entre eles dizia tudo. Lauren não estava mais sozinha. A garganta de Chase apertou. Então este é ele, Mason. O médico estendeu uma mão educada. Eu sou um amigo de Lauren. Não possessivo, não defensivo, apenas factual. Mas a verdade por trás disso era inconfundível. Ele era o tipo de homem que aparecia. Algo que Chase nunca fez. Lauren moveu seu filho no quadril, mantendo uma ligeira distância. Não hostilidade, autopreservação. Chase deu um pequeno passo à frente. Lauren, por favor, limpa a garganta. Eu preciso que você me ouça. Ela balançou a cabeça gentilmente. Chase, não aqui? Meu mundo inteiro desmoronou quando você saiu. Ele disse, a voz falhando. A empresa, o conselho, Ava me traiu. Tudo o que eu tinha, tudo o que eu construí, tudo desabou. Lauren inalou lentamente. Eu não saí para te punir. Eu saí porque ficar estava me matando. Seu filho resmungou suavemente, sentindo a tensão. Mason se aproximou, oferecendo sua mão ao bebê, que o alcançou sem hesitação. A confiança foi instantânea. Chase sentiu o golpe como um impacto físico. Esse deveria ter sido eu, ele sussurrou. Os olhos de Lauren suavizaram, mas não com anseio, com verdade. Poderia ter sido, ela disse. Mas você não estava lá, Chase, não para mim, não para ele. Ele engoliu em seco. Eu pensei que tinha tempo para consertar as coisas. Ela balançou a cabeça. Algumas coisas quebram silenciosamente. Então, um dia, você percebe que elas não podem ser reparadas. Os olhos de Chase marejaram com lágrimas que ele não conseguia esconder. Eu não quero te perder. Você já perdeu. Ela respondeu gentilmente. Mason colocou uma mão reconfortante nas costas da criança. Os ombros de Lauren relaxaram, um sinal sutil da vida que ela reconstruiu, a segurança que ela encontrou. Chase viu então a verdade final. Lauren não estava zangada. Ela não estava esperando. Ela não o estava punindo. Ela simplesmente havia superado a versão dele que a destruiu. E nessa percepção, Chase sentiu o peso total de suas escolhas. Não como arrependimento, mas como consequência. O ar dentro da Barnes & Noble parecia mais pesado agora, como se as próprias prateleiras estivessem prendendo a respiração. Chase Alden ficou enraizado no local, os olhos fixos na pequena família à sua frente. Lauren, seu filho e Mason. Uma imagem da vida que ele poderia ter tido. A vida que ele havia sido cego demais para proteger. Lauren, Chase sussurrou, a voz falhando. Por favor, não se afaste de mim novamente. Ela se virou para ele lentamente. Sua expressão não era cruel. Não era nem mesmo zangada. Era algo muito mais difícil para Chase enfrentar. Aceitação. Chase, ela disse suavemente. Eu não estou me afastando. Eu me afastei há muito tempo. Seu filho estendeu a mão para o dedo de Mason novamente, rindo quando Mason o mexeu de forma brincalhona.
O som cortou Chase, lembrando-o de todas as risadas que ele perdeu, de todas as primeiras vezes que ele nunca viu, de todos os momentos que Lauren carregou sozinha. Ele forçou uma respiração. Eu quero estar na vida dele. Eu quero tentar. Eu quero. Você teve chances. Lauren o interrompeu gentilmente. Você teve tantas. Na noite em que entrei em trabalho de parto, nas semanas antes disso, nos meses antes disso, toda vez que eu estendi a mão, você se virou. Eu sei, ele sussurrou, o peito doendo, e eu me arrependo disso todos os dias. Lauren mudou seu filho para o quadril, alisando o cabelo da criança. O arrependimento não desfaz o que aconteceu, não apaga a dor e não reconstrói a confiança. Chase assentiu, lágrimas se acumulando. E o que eu faço? Como eu provo que mudei? Ela o olhou cuidadosamente, a compaixão suavizando suas feições. Você começa entendendo que eu não te devo uma chance só porque você quer uma. Ele piscou, absorvendo o golpe. Mas ela continuou. Eu não estou fechando a porta para sempre. Eu só não consigo abri-la agora. Não até você se curar, não até você se tornar alguém estável, alguém seguro, alguém com quem nosso filho possa contar. Suas palavras não eram punição, eram verdade. Mason observou respeitosamente, dando um passo à frente apenas quando o bebê o puxou novamente. O rosto de Lauren se acalmou quando ela olhou para o médico. Chase viu isso. A confiança, o calor, a segurança que ele há muito havia dado como certo. Então, isso é um adeus? Chase perguntou silenciosamente. Lauren balançou a cabeça. Não, ela disse. Isso é um encerramento. Ela estendeu a mão para Mason, não romanticamente, mas com gratidão, e começou a caminhar em direção à saída. Seu filho descansou a cabeça em seu ombro. Pela primeira vez, Chase não a perseguiu. Ele a deixou ir porque amá-la agora significava respeitar sua paz. A primavera chegou em Nova York, silenciosamente, derretendo os últimos vestígios do inverno das bordas do Central Park. Lauren caminhava pelo caminho sinuoso, seu filho cambaleando ao lado dela, segurando sua mão e apontando animadamente para cada pássaro, cada folha, cada corredor que passava. O mundo parecia mais gentil agora, mais leve, como se tivesse exalado com ela após meses de reconstrução, luto e crescimento. Mason Hales esperava perto da fonte de Bethesda. Um sorriso suave puxando seus lábios enquanto ele observava o garotinho cambalear em sua direção. Ele se ajoelhou, braços abertos, e o bebê se lançou para frente com um grito de alegria. Mason o pegou sem esforço, erguendo-o no ar enquanto risadas ecoavam sobre a água. O coração de Lauren se aqueceu de uma maneira que ela temia que nunca mais aconteceria. Vocês dois parecem estar se divertindo, ela disse ao alcançá-los. Mason encolheu os ombros de forma brincalhona. Ele está me ensinando todas as palavras importantes. Pássaro, pedra, lanche. Lanche é definitivamente o favorito dele, ela brincou. Eles se sentaram juntos em um banco próximo. Mason entregou a ela um café, seu pedido favorito de alguma forma lembrado, sem que ela jamais tivesse que dizer a ele 2 vezes. Seus dedos roçaram os dele, e em vez de recuar como ela fazia uma vez com Chase, ela se sentiu firme, segura. Depois de um momento, Mason limpou a garganta, sua expressão mudando para algo mais suave, mais profundo. Ele colocou uma pequena caixa de veludo em seu colo. Lauren congelou. Mason, ele levantou uma mão gentilmente. Antes de você abrir, apenas ouça. Ela engoliu, assentindo. Eu sei pelo que você passou, ele disse silenciosamente. E eu sei que você ainda está se curando. Mas eu também sei a força que você demonstrou, a mãe que você se tornou e a mulher que você está redescobrindo. Eu não estou aqui para substituir ninguém. Eu estou aqui porque eu escolho você, ambos vocês. Os olhos dela lacrimejaram. Ele abriu a caixa ele mesmo, revelando não um anel,
mas um delicado pingente gravado com as iniciais de seu filho. Isso não é pressão, Mason continuou. É uma promessa. Quando você estiver pronta, quando quer que seja, eu gostaria da chance de construir uma vida com você. Uma fundamentada na honestidade, na presença, no amor. Limpa-lhe a garganta. Lauren cobriu a boca, sobrecarregada. Ela olhou para Mason, para seu filho aninhado felizmente contra seu peito e para a luz do sol cintilando sobre a fonte. Limpa-lhe a garganta. Pela primeira vez em muito tempo, seu coração não doeu. Ele esperou. Ela colocou a mão sobre a de Mason e sussurrou: "Eu gostaria disso algum dia." E algum dia era o suficiente, porque Lauren finalmente tinha tudo o que ela uma vez implorou. Amor, segurança, respeito e um futuro que ela não precisava mais temer. Tudo bem, meus amigos maravilhosos. Chegamos ao fim desta história emocionante. E se você ainda está aqui agora ouvindo, respirando lentamente comigo, então algo na jornada de Lauren deve ter tocado você de uma maneira que você não esperava. Talvez te lembrou de sua própria força, talvez te lembrou de alguém que você ama, ou talvez te lembrou de um momento em que você finalmente escolheu a si mesmo. Histórias como esta não são apenas drama, são espelhos. E como Marcos Aurélio uma vez escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Lauren não podia mudar Chase. Ela não podia mudar a traição, a solidão ou a dor de dar à luz sozinha. Mas ela podia mudar como ela reconstruiu depois. E essa é a parte que pertence a cada um de nós. A vida vai doer. Pessoas vão nos falhar. Mas a cura não é sobre fingir que nunca lá aconteceu. É sobre levantar novamente com olhos mais claros, passos mais firmes e um coração que finalmente escolhe a paz. Então, se esta história ficou com você, respire fundo, coloque uma mão sobre seu coração e lembre-se que você merece o tipo de amor que aparece, o tipo de respeito que você não precisa implorar e o tipo de futuro para o qual você pode caminhar sem medo. Se esta mensagem chegou até você hoje, não aguarde para si. Curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que possa precisar e inscreva-se para que você nunca perca a próxima história que pode simplesmente mudar a maneira como você vê sua própria vida. Você estar aqui significa mais do que você sabe. E nossa jornada juntos está apenas começando. Esta história é uma obra de ficção criada unicamente para entretenimento e reflexão emocional. Qualquer semelhança com pessoas, eventos ou situações reais é puramente coincidência. Os personagens, locais e circunstâncias são ferramentas narrativas projetadas para explorar temas de resiliência, cura e transformação pessoal. Nada neste vídeo deve ser interpretado como reportagem factual ou afirmações da vida real. Nosso objetivo é encorajar a reflexão, a empatia e a conversa significativa, não representar indivíduos reais ou eventos documentados. Os espectadores são convidados a interpretar a história simbolicamente e a extrair inspiração de maneiras que considerem pessoalmente úteis. Ao assistir a este conteúdo, você reconhece que se trata de uma narrativa dramatizada destinada a elevar, não a desinformar. Se você gosta dessas jornadas narrativas e das lições contidas nelas, sinta-se à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever para apoiar o canal e ficar conectado com futuras histórias criadas apenas para você.